Fala galera do Mundo Empreendedor, meu nome é Leandro Machado e hoje a gente vai falar do contrato verde-amarelo. Muita gente tem perguntado, Leandro, na verdade o que é esse contrato verde-amarelo? É uma nova modalidade no Brasil, instituída pela medida provisória. Na verdade, o que é uma medida provisória? Explicando rapidamente. O presidente tem autoridade de criar uma medida provisória, o próprio nome já diz o que é, uma medida provisoriamente, ele submete isso ao Congresso Nacional e esse avalia se tem viabilidade ou não naquela medida, pode aprovar ou não. O presidente aprovou essa medida provisória que cria uma nova relação entre empregado e empregador. A gente conhece a carteira de trabalho, aquela azul, regida pela CLT e por diversas legislações trabalhistas. Agora se criou a carteira verde-amarela, né? Tem gente chamando de carteira verde-amarela. E aí tem uma polêmica muito grande em cima desse novo projeto. A primeira é, Leandro, retira algum direito trabalhista já instituído no nosso país? A legislação trabalhista perdeu o seu valor? Não, na verdade se manteve tudo. A CLT foi mantida, a legislação trabalhista foi mantida e foi reajustado alguns pontos esses dos quais criava-se muita burocracia e despesas financeiras nesta relação empregado-empregador. E a carteira verde e amarela veio simplificar esse projeto. Antes de eu entrar nos tópicos que eu anotei para falar sobre o projeto da carteira verde e amarela, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a carteira verde e amarela retira um pouco a figura do Estado que está entre esta relação de empregador e empregado. Hoje, para se registrar um profissional, o encargo, ou seja, o custo que esse profissional tem dentro da empresa é muito alto. E o curioso é que este custo vai diretamente para o Estado e não para as partes. Então, qual foi o projeto da carteira verde e amarela? Viabilizar esta relação e incentivar a contratação dos jovens. A gente vai ver nos tópicos que jovens são o alvo principal desta modalidade de contratação. Claro que tem que seguir alguns critérios, tem algumas especificações do projeto, mas a gente vai ver que existe uma vantagem para os dois lados, empregador e empregado, pois o Estado está retirando um pouco da burocracia e um pouco dos encargos dessa relação. Para quê? Para tentar viabilizar a economia, para que você, na hora de contratar, ou você, na hora de se tornar um colaborador de uma empresa, tenha mais viabilidade dentro desse processo. Senão fica um processo muito caro e aí o nível de desemprego não diminui. Porque quanto mais burocracia, quanto mais encargos o Estado aplica sobre a população, vai dificultando a viabilidade das relações. Bom, eu anotei alguns tópicos aqui e acho interessante a gente falar. Vamos lá, essa modalidade, para você ter uma ideia, o FGTS cai de 8% para 2%. Ou seja, então o recolhimento de FGTS da empresa, em vez de ser 8%, que é o comum hoje, vai para 2%. Aí você me fala assim, nossa Leandro, então o colaborador está perdendo nesse caso porque está se recolhendo só 2% do FGTS? Não, na verdade ele está ganhando. É a hora que o colaborador tem de negociar com a empresa o seu salário. E dizer, olha, você não vai pagar mais 8% sobre o meu FGTS, vai pagar 2%. Então, a diferença, ou seja, 6%, a gente vai ter que negociar para chegar numa situação boa para ambos os lados. Um detalhe do FGTS, pessoal. Os colaboradores acham que é um direito garantido, é uma vantagem, uma vantagem garantida do FGTS. Na verdade, o seu dinheiro, do colaborador no caso, o seu dinheiro que está sendo aplicado no FGTS, ele está perdendo valor ao longo do tempo. Muita gente não fala sobre isso. Na verdade, o FGTS rende menos que a inflação. Ou seja, então com o passar dos anos você perde dinheiro mantendo o dinheiro no FGTS. E você não tem opção, né? Hoje a legislação é obrigatória, o recolhimento do FGTS tem que ficar engessado dentro de uma conta. Então, o primeiro ponto da carteira verde e amarela é redução do FGTS de 8% para 2%. O valor da multa do FGTS em caso de rescisões ele vai ser diminuído também. Essa seria a segunda vantagem do processo da contratação verde e amarela. Pagamento de férias e 13º poderão ser distribuídos ou pagos ao longo do ano. Olha que interessante. Então você não precisa esperar
vencer as férias para realizar o pagamento ou chegar no final do ano ter o 13º. Você pode entregar esse valor de forma proporcional mensal para os colaboradores. Isso é outro grande problema que a gente vive dentro do Brasil. O melhor emprego da renda é na mão do trabalhador. O empresário, o empreendedor, ele se sente satisfeito quando ele consegue transferir renda para o trabalhador. E esse projeto da Carteira Verde e Amarela tem essa função de desburocratizar. Não serão devidas mais alíquotas ao sistema S, então é outra forma do Estado se retirar dessa relação. Também não haverá recolhimento do salário da educação. Então, esses pontos que eu citei viabilizam essa relação entre empregado e empregador. Bom, uma informação importante, a gente tem alguns critérios para essa contratação da Carteira Verde e Amarela. Jovens de 18 a 29 anos poderão ser contratados nessa modalidade. Então, obviamente, se a idade não tiver dentro de 18 a 29, não pode ser. Um detalhe importante, tem que ser o primeiro emprego formal do jovem. Então, se ele já trabalhou de carteira assinada em outra situação, não pode. Então, tem que ser 18 a 29 e ser o primeiro emprego formal. Então, com isso, a gente vai ter um incentivo muito grande à contratação dos jovens, principalmente o jovem que não tem experiência, que é outro grande problema que a gente vive no nosso país. As empresas sempre necessitam de experiência. Então, se você conhece um jovem, mas sabe da capacidade dele de entregar bons resultados, essa é a hora de você usar a modalidade na contratação verde e amarelo para contratar esse jovem para executar o serviço. Importante, as empresas não poderão demitir colaboradores e contratá-los na modalidade verde e amarelo. Se já está trabalhando na empresa, se mantém assim. Só podem ser novos colaboradores. Bom, é isso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco as dúvidas sobre a contratação verde e amarela. Lembrando, pessoal, é uma medida provisória. Ela foi prorrogada por mais 60 dias e foi submetida ao Congresso Nacional. Para se virar uma legislação, obviamente, sólida no nosso país, o Congresso deverá aprovar essa medida provisória. Hoje pode-se utilizar, Leandro? Pode-se utilizar. Estamos em base da medida provisória. Se porventura futuramente ela for aprovada pelo Congresso, aí sim se torna uma legislação. Mas existe hoje a oportunidade sim de usarmos essa modalidade de contratação para tentarmos viabilizar esse processo, redução de custo. Então fica aí a dica, se você tiver um interesse, lembrando, jovem de 18 a 29 anos e quiser contratar para a sua empresa, pode sim realizar esse processo dentro da contratação da Carteira Verde e Amarela.